Abra sua Bíblia juntamente comigo agora, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. A nossa reflexão vai ser fundamentada nesse único versículo, então você pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar agora, não. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, amém? Todos abriram, todos encontraram? Então vamos ler juntos? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vamos repetir, vamos ler mais uma vez, só um versículo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pai, nós te adoramos nessa noite, pela tua palavra que será ministrada, por ela nós pedimos, Senhor, a direção do teu Espírito para falar com cada um de modo particular. Cada um de nós, conforme as nossas necessidades, a nossa individualidade, cada um dos teus filhos receba nessa noite a porção da tua palavra e que ela sirva para fortalecer, para renovar na fé, para avivar a esperança, para aumentar a nossa confiança em ti, para que haja descanso na nossa alma, para que haja convicção do teu cuidado sobre nós, a tua proteção sobre nós. O Senhor é bom. Deus, que nessa noite o Senhor fale com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós sempre precisamos ler, meditar na segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, entendendo essa carta como a mais pessoal e, sem medo de errar, a mais melancólica de todas as epístolas de Paulo. Ele escreve muito próximo da sua morte. Pouco depois de escrever essa carta para Timóteo, Paulo é decapitado pelo imperador Nero. Então ele vem a morrer, logo em seguida ele está preso numa prisão solitária, e ele escreve para alguém muito especial, para alguém que Paulo, a gente percebe que Paulo tinha como muito precioso para ele, porque nós aprendemos aqui na escola bíblica, por exemplo, quando a gente estudou Atos, né, que Paulo era alguém muito articulado, muito bem relacionado. Ele cita nas suas cartas aproximadamente 100 nomes de colaboradores, de pessoas que caminhavam com ele, que viajavam com ele, que aprenderam com ele, que começaram a pregar o evangelho com ele. Então, ele manda saudações, abraços, conselhos, algumas orientações, aproximadamente 100 nomes citados pelo apóstolo Paulo. Mas a gente também não precisa ter medo de errar ao dizer que Timóteo é alguém muito especial no coração de Paulo. A impressão que dá é que Timóteo era o mais chegado, ou então era alguém em que ele investiu muito, quem sabe por alguma afinidade, quem sabe por se assemelhar a ele, quem sabe por algum outro motivo, mas de qualquer maneira, Timóteo é apresentado, Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. A gente não vê isso em outras citações do apóstolo Paulo. E outra observação muito notável é que Paulo conhecia muito bem as limitações de Timóteo. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele tinha aproximadamente entre 14 e 17 anos de idade. Ele era um adolescente. E Paulo conhece as suas limitações, Paulo conhecia das suas fraquezas, Paulo conhecia, por exemplo, da sua timidez, muito provavelmente, porque ele escreve para Timóteo dizendo para ele não ser tomado por covardia. Ele diz assim, o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então ele sabia da condição de uma certa timidez de Timóteo, ele sabia das enfermidades, em certo momento ele até aconselha para que ele cuide da dor no estômago que ele sentia. E mais, Paulo utiliza a expressão frequentes enfermidades, constantes enfermidades. Então é um jovem cheio de dons espirituais, de amor ao Senhor, de desejo de fazer a obra, mas Paulo demonstra muito claramente que ele sabia das deficiências, das limitações desse Timóteo. Mesmo assim, ele pega esse ainda adolescente e já conduz ele na sua caminhada, nas suas viagens missionárias.
Passados dali uns 15 anos aproximadamente, Timóteo já não tão jovem, mas para a liderança ainda era, por volta de 30 e poucos anos, 15 anos depois, Timóteo já é um pastor, e ele apresenta problemas. A segunda carta para Timóteo é uma carta para tentar resolver alguns desses problemas, algumas das dificuldades. Então, por exemplo, dificuldades com a igreja. Timóteo manifesta certas dificuldades com a sua liderança por ser jovem. E Paulo até escreve para ele dizendo: ninguém despreza a tua mocidade. Não deixa, Timóteo, ninguém desprezar a tua mocidade. Então, muito provavelmente, ele tinha oposição dentro da igreja. E justamente por isso, ele apresenta problemas interiores, dificuldades interiores também, com as quais ele precisava lidar. Quem sabe algum desânimo? Porque, inclusive, Paulo também escreve dizendo para ele: reavive o dom de Deus que há em você, que foi colocado em você pela imposição de mãos. Então, pelo fato de Paulo aconselhar Timóteo a reavivar o dom, nós compreendemos que, de alguma maneira, alguma coisa estava ali se apagando, alguma dificuldade maior surgindo. Então, ele te apresenta dificuldades exteriores com a igreja, mas também apresenta dificuldades interiores, e Paulo escreve para encorajar, para estimular, para dar um novo ânimo, para avivar no coração de Timóteo a sua caminhada, para renovar o desejo dele de continuar essa caminhada. E eu abro um parêntese aqui, meus irmãos, para dizer que nós temos duas maneiras de encorajar alguém, de animar alguém, de estimular alguém. E a primeira delas é fazendo ela olhar para si mesma, é procurar nela mesma os valores. Nós fazemos muito isso. Nós fazemos muito isso com as pessoas que a gente vai aconselhar, a gente faz isso com os outros. Então a gente diz: você tem que se valorizar, você tem que ser forte, levante a sua cabeça, não desista dos seus sonhos, você é forte, você é isso, você é aquilo. Então essa é uma maneira antropocêntrica de estimular. Eu me lembro que no final da década de 80 ainda, que foi quando a minha consciência ainda me faz lembrar, as livrarias eram tomadas, cheias de livros de autoajuda. Eu e minha mãe, por exemplo, que deve estar me assistindo ali agora, ela vai lembrar, antes da conversão dela, antes da minha conversão, numa busca por ajuda de alguma maneira, a gente leu muito Og Mandino, Lauro Trevisan. Eram homens que naquela década de 80 escreveram livros como Não Desista dos Seus Sonhos, O Poder Infinito do Pensamento Positivo e coisas desse tipo. E a gente lia, e ela vai lembrar. E o pior é que isso foi passando os anos e entrou na igreja. E a gente começou a ter essas técnicas de autoajuda dentro da igreja, até o ponto máximo da gente chegar agora recentemente e ouvir alguém dizer que você é mais especial do que Jesus Cristo. De tanta vontade que eles têm de afagar o coração, de trazer palavras de renovação de forças, mas baseado na própria pessoa. Você vai conseguir, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. A segunda maneira é apontando para Jesus Cristo. É encontrando os valores em Jesus Cristo. São duas maneiras de lidar com o desânimo. É olhando somente para Jesus. É entendendo que todo o nosso sustento, toda a nossa satisfação, toda a nossa suficiência, toda a nossa alegria, qualquer sucesso que a gente vai ter na vida, é somente na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a nossa maneira, essa é a maneira correta. Nunca vai ter decepções quando você apontar para alguém Jesus. Enquanto você apontar para ela mesma, para as capacidades delas, decepções poderão surgir. Mas quando você aponta para Jesus, nunca vai haver decepção. Então, o que Paulo faz é falar para Timóteo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, aí nesse capítulo que a gente leu em 2 Timóteo, você tem no versículo 1, esse início do discurso de Paulo para renovar as forças, para encorajar a Timóteo, ele diz assim: fortifica-te. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. É isso que Paulo faz para Timóteo, pedir que ele encontre as suas forças na graça de Cristo Jesus. E eu preciso, pela maneira como é tão interessante esse versículo, o versículo 1 desse capítulo, dar uma paradinha aí só para a gente analisar esse fortifica-te, porque ele serve para mim e serve para você.
O Senhor está nos dizendo, você tem que se fortalecer, mas se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Então, duas observações. Fortifica-te, aí em 2 Timóteo 2,1, tem força de continuidade. A conjugação do verbo lá no grego, no texto original, ele dá uma ideia de algo contínuo. Não é uma força para o momento, não se trata aqui de um paliativo, uma coisa que vai resolver seu problema de agora e depois poderá voltar. Fortifica-te significa Deus vai te fortalecendo, você buscando força no Senhor para você seguir em frente. É encontrar na graça de Deus a força necessária para vencer em cada luta que surgir. Fortifica-te na graça, porque quando a próxima luta vier, você vai estar sendo fortalecido. É um processo de fortalecimento da vida do crente. E é fortifica-te na graça. Segunda observação, parece óbvia, mas eu acho necessária. Fortifica-te tem nada a ver com força física. Não tem a ver com força nas pernas, não tem a ver com força nos braços. Paulo está se referindo a uma força espiritual, a um fortalecimento que vem de Deus. E como eu disse, isso é óbvio, mas é muito relevante. E Paulo utilizou essa mesma expressão em outros 3 textos que eu quero ler com você. Vai aparecer aqui no slide 2 deles, o terceiro não. O primeiro está em Romanos 4:20. Ele diz assim, falando sobre Abraão, Paulo disse assim, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo utiliza justamente o exemplo de Abraão, por quê? Porque Abraão foi alguém que recebeu a promessa aos 75 anos e recebeu essa promessa nos seus braços aos 100 anos. Foram 25 anos de espera, 25 anos de lutas, de expectativas, de inúmeros sentimentos no coração. E o que Paulo está dizendo é que esse tempo, essa demora, não teve o poder de enfraquecer Abraão, não teve o poder de desanimar Abraão. Pelo contrário, diz, Abraão não duvidou por incredulidade. Pelo contrário, pela fé, ele se fortaleceu. Então foram passando-se os anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Em vez dele ficar cabisbaixo, pensando que já era, que nunca mais teria a promessa concretizada na sua frente, Paulo está dizendo que ele se fortaleceu pela fé. E foi dando glória a Deus. Aleluia, isso é um exemplo para nós, irmãos. Quantos de nós aqui não temos isso? Promessas que parece que se demoram, pois que Deus esteja te fortalecendo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ao invés de desanimar, o contrário. E o texto lá diz, porque Abraão estava plenamente convicto que Deus era poderoso para realizar aquilo que cumpriu. E ele se fortaleceu. O segundo texto com essa mesma expressão de Timóteo 2:1 está em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então tudo vem do Senhor. Essa força é espiritual. Ela tem origem em Deus. Se a gente buscar em nós mesmos, irmãos, tem hora que você vai concordar comigo, nós não encontraremos essas forças em nós, para a gente seguir em frente, para a gente batalhar outra vez, outra luta, outra dificuldade. Mas a palavra do Senhor está dizendo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o terceiro texto que não está ali, e eu disse que citaria, é Filipenses 4:13. Lá diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando de um fortalecimento no homem interior. Quem olha para você pode te achar fraco. Quem olha para o seu semblante pode julgar as suas forças. Mas Paulo está falando que no nosso homem interior, Deus é quem nos fortalece. Ele é a fonte desse fortalecimento. E depois de falar sobre esses assuntos, ainda aí nesse texto, Paulo usa 3 metáforas como continuidade dos seus conselhos. E ele diz para Timóteo, seja como um soldado. Porque o soldado não se embaraça com o negócio dessa vida. Então, como palavra de ânimo, como palavra encorajadora, como um conselho para quem precisa ser renovado nas suas forças, Paulo diz para ele, seja como um soldado. Depois ele diz, seja também como um atleta. E isso já fala de obediência, de seguir as regras. Isso fala de disciplina, disciplina necessária. Então, seja como um soldado, seja como um atleta. E o terceiro, muito interessante, seja como um agricultor.
Porque toda a dedicação do agricultor, todo o trabalho, toda a estratégia que ele utilizar ali, toda a perseverança do agricultor, receberá os seus frutos, terá resultado, obterá resultado. Então, meus irmãos, sejamos como soldados, arregimentados pelo Senhor dos Exércitos, preparados para a batalha, e que não se embaraça com o negócio dessa vida. Sejamos como o atleta, que em tudo se domina, como disse Paulo em outro texto, em tudo se domina porque sabe que tem um prêmio. A gente sabe que tem um prêmio, vale a pena, vale a pena. E por último, seja como um agricultor, você vai saber que todo o trabalho e toda a dedicação fará você colher frutos maravilhosos. Então Paulo está encorajando Timóteo. Ele está tentando renovar o ânimo de Timóteo. E o ponto alto dessa renovação, dessas palavras, desses argumentos de Paulo, para nossa meditação aqui, está no versículo 8. Ele diz para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. É interessante, será que ele esqueceu de Jesus Cristo? Não, com certeza não. Será que Timóteo não conhecia Jesus Cristo? De jeito nenhum. A Bíblia fala que desde moço ele era temente a Deus, aprendeu com a sua mãe, aprendeu em casa o temor do Senhor. Então não se tratava disso, mas Paulo está mostrando para Timóteo a necessidade de se estar o tempo todo olhando para Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo significa olhe para Jesus o tempo todo, pense em Jesus o tempo todo. Ele é o fundamento para tudo. Ele é o fundamento para tudo. Ele está dizendo para Timóteo o tempo todo, em todas as situações, traga à memória a pessoa bendita de Jesus Cristo. Relacione tudo a Ele, entregue tudo a Ele, confie nele para tudo na sua vida. Não faça nada sem Ele, não encare nada sem ser com o apoio, o auxílio do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser lembrados desse tipo de orientação. Algo que parece tão simples. Por que Paulo escreve para Timóteo? Agora um pastor, já com mais idade, já mais maduro, já mais experiente, tendo viajado com ele nas suas viagens missionárias, tendo caminhado com ele, e ele diz para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque parece muito simples, mas eu quero abrir agora outro parênteses para dizer, irmãos, que nós precisamos das coisas simples do Evangelho. Há muito poder na simplicidade do Evangelho. Toda vez que o homem busca complicar muito o Evangelho, ele acaba não encontrando o que precisa. Há poder na simplicidade do Evangelho. E Paulo manifestou isso na sua carta aos Coríntios, quando ele disse para os irmãos assim: eu quero que vocês me suportem um pouco mais, me aguentem um pouco mais. Tudo que eu falo para vocês, 2 Coríntios capítulo 11, tudo que eu repito, é porque eu tenho zelo por vocês. É porque eu tenho receio que, assim como a serpente enganou Eva lá no paraíso, as mentes de vocês sejam corrompidas e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devida a Cristo Jesus. Olha a preocupação de Paulo. Me suportem um pouco mais. Eu vou repetir, eu vou falar outra vez, vou ensinar o que vocês já sabem, vou ensinar o que vocês já conhecem, vou ensinar de novo o que você acha que domina, eu vou falar e vou falar outra vez, porque eu tenho receio que a serpente astuta que enganou Eva possa corromper a vossa mente e que vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Jesus. Então, são conselhos muito simples, esse que a gente vai ter aí em 2 Timóteo 2, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Vamos observar esse versículo, olha para ele. Lembra-te de Jesus Cristo. E ele diz primeiro, ressuscitado de entre os mortos. Jesus ressuscitado, ele está dando Timóteo, Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ao pregar essa mesma mensagem hoje de manhã, eu falei, estava um domingo ensolarado, eu falei, meus irmãos, todo crente, num domingo de manhã, belo como esse, precisa lembrar que foi o domingo da ressurreição de Jesus. Foi no domingo que ele ressuscitou. Depois de uma sexta-feira em trevas densas, no domingo de manhã raiou o sol da justiça e brilhou o dia para a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós guardamos o domingo,
Porque Jesus ressuscitou no domingo. É dia de alegria, é dia da congregação estar reunida. Porque Jesus ressuscitou, aleluia. E a ideia que Paulo está dizendo para Timóteo de que Jesus ressuscitou, traz algumas outras ideias implícitas, incluídas, associadas. E a primeira delas é, Jesus morreu, ele morreu. Ao dizer Jesus Cristo ressuscitado, deveria vir à mente imediatamente o fato de que Jesus morreu. É uma ideia necessária, é impossível lembrar que ele está vivo sem lembrar que ele morreu. A notícia transformadora e poderosa é que Jesus está vivo, mas porque ele morreu primeiro. Porque eu posso dizer para vocês, eu estou vivo. Isso não significa nada, não é bombástico, não é maravilhoso, não é transformador. Agora, quando eu digo Jesus está vivo, a gente pensa, mas ele morreu. Ele morreu, esteve num túmulo, mas hoje o túmulo está vazio, Jesus não está lá. Então essa associação tem que ser feita na nossa cabeça. Paulo escreveu em Coríntios capítulo 15 um mini resumo do evangelho, daquilo que ele pregava, do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, e ele diz assim, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o grande resumo, olha a mensagem poderosa, olha o recado maravilhoso, olha aquilo que traz vida, que muda a minha vida e a sua. Jesus morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras, mas ele foi sepultado e ressuscitou, como dizem as Escrituras. E a partir daí, Paulo começa um capítulo inteiro falando do que é realmente vida, do que é realmente morte. Isso é maravilhoso. E ele diz, eu passo para vocês o que eu recebi. Recebeu de quem? Recebeu do próprio Senhor Jesus. Paulo não esteve lá aos pés da cruz. Paulo não esteve naquela caminhada de 3 anos junto com os discípulos e Jesus ainda vivo. E ele diz, eu quero passar para vocês, eu vos entrego o que eu recebi. Ele recebeu de Jesus. Isso dá veracidade, autoridade. Significa que é confiável. Jesus vive. Então, Timóteo, por que desanimar? Por que ficar triste e abatido? Por que pensar em desistir? Por que você fica agindo como se tivesse tudo dando errado? Jesus está vivo. Aleluia. É simples, irmãos, mas é algo que a gente precisa trazer à nossa memória. Jesus está vivo. A segunda ideia implícita nessa realidade do Cristo ressuscitado é que ele está também presente. Ele morreu, ressuscitou e está presente aqui. Jesus está aqui. Ele não está em algum lugar distante, longe, obscuro, fora do nosso entendimento, no limbo, no reino espiritual distante. Jesus está aqui agora, irmão. Jesus está aqui. Oficina G3 escreveu uma música que eu lembrei de manhã, dizendo assim, eu não acredito em um Jesus distante, eu não acredito em um Jesus inoperante, eu conheço um Jesus amigo, que sempre está comigo. Eu amo essa música, eu amo essa letra. Eu não conheço um Jesus distante, inoperante, indiferente, que não se importa com as minhas lutas, minhas fraquezas, minhas dificuldades. Eu conheço um Jesus amigo que sempre está comigo. Jesus está aqui. Em Apocalipse, o velho João escreve um relato muito interessante, e vale a pena a gente lembrar, João escreve isso aqui que eu vou ler, Apocalipse capítulo 1, verso 17, já na ilha de Patmos, aproximadamente 40 anos depois de ter visto Jesus pela última vez, quando ele subiu aos céus. Alguns dizem 50 anos depois, e lá na ilha de Patmos, isolado, exilado, com certeza abatido, cansado, já velho. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que ele viu Jesus do lado dele. Jesus aparece na frente dele. E ele escreve dizendo assim, quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, primeiro a gente imagina que susto, que terror que abateu João. A estrutura dele se desmoronou, as pernas dele devem ter tremido. Ele expressou dizendo, eu caí como morto, puf, no chão.
porque ele viu Jesus que ele não via há dezenas de anos naquela situação. Mas eu também imagino, logo depois do susto, que alegria rever o mestre, que alegria ver o próprio Jesus diante dele, meus amados. Aleluia! Jesus está aqui. Você pode sentir a presença dele nesse lugar. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Apocalipse diz que ele é aquele que passeia no meio da igreja, que está no meio do seu povo. Mas também a Bíblia diz que ele é onipresente. Onde você estiver, Jesus está. Aleluia. Onde você estiver, o Senhor está. Ele aparece, coloca a mão em João, que caiu como morto, e disse: não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. E ele ainda diz: eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. A terceira observação, atrelada à ideia do Jesus ressuscitado, é que ele é Deus. Primeiro, que ele morreu. Segundo, que ele está presente. Terceiro, ele é Deus. Ele é Deus. Nós não temos nenhuma comunhão, irmãos, com qualquer um que diga que Jesus não é Deus. Qualquer pessoa que disser que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura criada, que foi a primeira criatura, aquela conversa toda, qualquer um que disser isso, nós não temos comunhão nenhuma com essa pessoa. Porque o que nos traz vida é o poder de Deus que há em Cristo Jesus. Ele não veio pregar uma mensagem, Jesus é a mensagem. Ele não veio para apontar um caminho, Jesus é o caminho. Ele não veio para te contar uma nova verdade, ele é a própria verdade. Esse é o nosso Jesus. Ou a gente entende dessa maneira ou não entendemos nada. Ou alguém compreende Jesus desse jeito, plenamente Deus. Ou essa pessoa está em trevas, ela não entendeu absolutamente nada, está cega, morta espiritualmente. A Bíblia diz que Tomé duvidou quando Jesus apareceu ressurreto pela primeira vez aos discípulos, em João capítulo 20. Mas o Senhor Jesus lhe deu uma segunda chance, aparece de novo. E na segunda, depois de se apresentar a ele, Tomé diz assim: Senhor meu e Rei meu. Rei meu e Deus meu. Essa é a nossa declaração. Ele é o nosso Deus. Ele não é um profeta qualquer que veio ao mundo. Ele não é um revolucionário que veio para mudar a política e a religião da sua época. Jesus é Deus. Quem pode dizer amém por isso? Rei meu e Deus meu, disse Tomé. E a segunda observação aí que a gente vê no versículo. Primeiro, depois de dizer: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. E nós nos lembramos que ele está vivo, que o túmulo está vazio, que ele ressuscitou, que ele é Deus. Agora, ele diz assim: Jesus é descendente de Davi. E isso aponta para a humanidade de Jesus. E repito, irmãos, parece simples, mas isso é fundamental para a nossa fé. É fundamental para a nossa vida. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele é plenamente humano, se fez homem. E entenda o mistério, é um mistério. É o Deus que se fez carne, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus e era homem. E nós lembramos do texto em que diz que, nos evangelhos, que mostra que Jesus estava num barco junto com os discípulos, e essa passagem é muito interessante. E diz a Bíblia que ele dormia na popa do navio, e dormia com a cabeça num travesseiro, ele buscou conforto. E a pergunta é: por que ele dormia? Porque ele é homem, porque ele estava cansado. Ele estava em caminhadas pelas vilas, pelos lugares, nas proximidades de Jerusalém, distante de Jerusalém, andando, nesse momento, no mar da Galileia, e ele está lá dormindo com a cabeça no travesseiro. Quis conforto. Ele não colocou a cabeça em qualquer lugar, ele colocou a cabeça no travesseiro. Jesus é homem, ele estava cansado e dormiu, e no meio do seu sono tranquilo, veio uma tempestade terrível que tentava virar o barco e derrubar quem estava dentro. E os discípulos vão até Jesus correndo e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus repreende a incredulidade deles. Mas aí acontece o que é maravilhoso, irmãos. Jesus se põe em pé no barco e fala com o vento e com o mar. Ele diz, ele dá ordem ao vento e ao mar: vento, acalma-te, mar, emudece. E sabe o que aconteceu, irmãos? O mar e o vento escutaram.
e obedeceram Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele é homem, dormia lá. E ele, como homem, dormia, se levanta e exerce todo o seu poder e a tua autoridade. O mar escutou, o vento escutou, e diz a Bíblia, fez-se uma bonança maravilhosa. Tudo se acalmou porque Jesus mandou. Está ali a humanidade e a deidade de Jesus. Os seus sentimentos, o seu cansaço, as suas características de homem e todo o seu poder manifestado. Diz a Bíblia que fez-se grande bonança. Quem pode dar glória a Deus? João escreve na sua carta, na sua epístola, dizendo assim, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus se fez homem, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Muito ao contrário, no capítulo 1 da primeira carta de João, ele disse assim, nós vimos com nossos próprios olhos, ouvimos com nossos ouvidos e apalpamos o verbo da vida. João está dizendo, eu toquei nele, eu vi, eu ouvi, eu reclinei a minha cabeça no peito dele, eu ouvi o som do coração dele. Ele era homem, nós tocamos, nós pegamos, ele não é um mito, ele não é uma historinha. Ele não é alguém inatingível, ou então aparente, como diziam os gnosticistas naquela época, apenas um ser aparente, ele era homem. Ele se fez carne verdadeiramente, ele é tangível, a gente tocou nele, a gente caminhou com ele. Esse é o testemunho que João dá. A Bíblia fala em Mateus capítulo 1, verso 1, quando ele cita ali a genealogia de Jesus, que nós meditamos nela poucos domingos atrás. O capítulo 1, verso 1 de Mateus diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a primeira coisa que Mateus faz é localizar Jesus na história, na vida das pessoas, como alguém que descende de alguém, como um ser que descende de alguém. Ele cita, ele é descendente de Davi e também de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão, e depois de colocar Jesus nessa história, nessa linha, nessa árvore, ele começa a citar todos os ascendentes até a pessoa de José e finalmente até Jesus Cristo. Mateus teve a intenção de mostrar a humanidade de Jesus. O autor de Hebreus diz que ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida. E só tinha uma maneira de o Deus morrer, era se fazendo homem, era sendo homem. Então diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 9, o seguinte, acompanhe comigo, que esse texto é maravilhoso. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, por mim e por você. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ele precisava morrer para que tivéssemos vida, e para isso acontecer, ele tinha que ser homem, ele tinha que se fazer carne. A assemelhação de Jesus conosco era muito necessária. Fazia parte do propósito divino. Então diz lá Hebreus 2,17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Convinha, era necessário que ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E o último texto desses, está escrito em Hebreus 4, capítulo 4, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha isso, presta atenção. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vale a pena dar uma paradinha nesse versículo. Olha que interessante, ele está dizendo, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que se compadece nas nossas fraquezas, porque ele sentiu tudo, ele foi tentado em todas as coisas, só que sem pecado. Então cada sentimento que a gente possa viver, cada frustração, decepção, seja o que for que nós possamos viver, Jesus sentiu primeiro, e diz a Bíblia, agora ele pode se compadecer das nossas fraquezas, se compadecer. Então, por causa disso, diz o autor, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça.
você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. Me acompanhe. E isso é maravilhoso, porque trono era símbolo de autoridade, símbolo de poder, mas também símbolo de temor, de medo. Todo trono na história tinha assentado sobre ele alguém arrogante, vaidoso, que faria qualquer coisa para a manutenção do seu poder. O cetro, que é aquele bastão que existia, que simboliza, né, um dos símbolos da soberania. O cetro era levantado para julgamento. O cetro era levantado para condenação de alguém, porque o rei havia julgado. E a Bíblia diz algo maravilhoso. Primeiro em Salmos 45, verso 6. O salmista declara: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não é um cetro onde você se aproxima para sentir medo e ser condenado. É um cetro de equidade. E o autor de Hebreus está dizendo: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. O trono do nosso soberano rei é um trono de graça. E ele diz finalmente, para que você ache socorro no tempo apropriado. Quando você precisar, você vai encontrar socorro necessário no trono da graça de Deus, porque ele morreu, ressuscitou, porque ele é Deus, porque ele é homem, porque é Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, diz Paulo para Timóteo. Ele conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas carências. Me escute. Ele conhece todas as nossas dificuldades, porque ele passou por tudo. Então ele é capaz de compreender os nossos sentimentos. Narra a palavra de Deus em Atos, quando Paulo esteve preso por 2 anos, a caminho de Roma. Diz a Bíblia que ele está dentro de um barco, sendo enviado para Roma, iniciando a sua viagem para Roma. O texto de Atos diz que era um barco adramantino. Ele podia estar lá se sentindo só, estava abatido, sofrendo injustiças, tinha apanhado em Jerusalém por amor a Jesus, quando chegou ali em Jerusalém, e agora ele está dentro de um barco, quem sabe o que se passava no seu coração. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus, sabendo disso, sabendo que o seu servo estava ali naquele barco, sozinho, sendo levado por estranhos para Roma, Jesus, diz a Bíblia, aparece ao lado dele e diz para Paulo: coragem, Paulo. Esse é um momento especial, irmãos. Jesus Cristo aparece ao lado de Paulo e diz para ele: coragem, Paulo. Coragem, porque do mesmo modo que você deu testemunho em Jerusalém, importa que você também dê testemunho em Roma. Coragem. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Ele está do seu lado aí agora, amém? É o nosso Deus presente, aquele que nos conhece. E Ele está dizendo para você hoje, através dessa palavra: coragem. Coragem, porque importa o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Paulo sai daquela cena, com certeza, com todos os pensamentos ruins indo embora. Toda dúvida se dissipa. Todo medo com relação ao futuro acabou. Jesus apareceu ali, acabou com todos esses sentimentos. Paulo está pronto para enfrentar maus tratos, injustiças, oposição. E como diz lá nos capítulos seguintes, até um tufão ele estava pronto para enfrentar. Um tufão tentando derrubar o navio onde ele estava pronto para enfrentar toda luta, porque Jesus apareceu ao lado dele e disse: coragem, porque do jeito que você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar em Roma. Quantos aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Promessa de Deus para a sua vida. Elas são garantia e segurança de que nós vamos chegar lá, amém? Jesus aparece, isso é sublime, irmão. Jesus aparece ao lado de Paulo. Eu quero dizer para você que você pode descansar. Você pode confiar, Ele entende tudo. Até mesmo quando você não estiver entendendo nada, quando você não estiver enxergando nada, quando parecer tudo escuro na sua frente, quando parecer que não tem saída, meus amados, quando parecer que não tem solução, eu quero dizer, Jesus está ao seu lado. Vivo, presente, real, poderoso. Deus compreende seus sentimentos e o que vai no seu coração. O profeta Miqueias escreveu dizendo: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se eu morar nas trevas, é um quadro horrível que ele pinta. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O salmista, no Salmo 139, disse assim: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo,
lá tu estás, Senhor. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. Vale a pena trazer isso à memória, amém? Vale a pena lembrar dessas verdades. Com certeza, o Senhor vem ao nosso encontro e nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir? Vamos concluir. Paulo está encorajando Timóteo. Usa alguns argumentos, mas chega no verso 8 dessa segunda carta, capítulo 2, e diz para ele simplesmente: lembra-te de Jesus Cristo. Parece uma coisa óbvia por demais. Parece simples demais, mas olha quanta verdade implícita. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Lembra-te de Jesus Cristo descendente de Davi. Aleluia. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui agora. Foi numa manhã de domingo especial para todo crente que Jesus ressuscitou. Que isso seja para você fonte de segurança, de renovação das suas forças. Que seja uma palavra encorajadora. Jesus está aqui agora dizendo para nós: coragem. Porque importa que nós cheguemos lá. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Guarde isso no seu coração. Lembre isso nessa noite. E eu quero completar essa mensagem, irmãos, lendo, pedindo a você para abrir a Bíblia, não está aí no slide. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao 3 e encerramos a nossa mensagem dessa noite com esses conselhos, essa orientação do apóstolo Paulo ao seu amigo, seu filho na fé, que estava passando por dificuldades. E Paulo se sente impelido a dizer para ele: lembra-te de Jesus Cristo. Hebreus 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Seja essa uma palavra de renovação. Seja essa uma palavra encorajadora. Olhe para Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele, tendo em vista o prêmio, suportou a ignomínia, a oposição dos pecadores, e fez isso com alegria. Que Deus renove o nosso coração nessa noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.